Fala galera, boa tarde para todo mundo. Pessoal, eu acho que o universo ele conspira contra a extrema-direita. Assim, eles dão uma lavagem cerebral nas pessoas para que as pessoas elejam para os cargos importantes, como o presidente e os parlamentares de um modo geral, para que eles escolham as pessoas mais burras, mais doidas que existem no mundo, para deixar bem claro que o extremo não leva ninguém a nada, porque na Argentina tem o Milei lá, o doido que fala com espírito de cachorro, nos Estados Unidos agora, no Brasil teve, né, o boneco do posto, o Mequetrefe, o Morrível, o Brochável. Nos Estados Unidos agora tem lá o Lagostão, o Donald Tranqueira, só fala fazendo biquinho, um arrogante da vez. Ele está se ferrando, ele está se afundando literalmente, a corda está enrolando no pescoço dele, ele não viu ainda, porque todos os comentaristas de economia, inclusive o Nobel de Economia, ele na entrevista que ele deu, ele chamou ele de megalomaníaco, chamou ele de, entendeu, sem noção, em outras linguagens, em outras palavras, mas desse jeito, acabou com a raça dele, e realmente é verdade. Os jornais de ontem, de sábado e domingo, nos Estados Unidos, o povo está em polvorosa, deixando bem claro que essas medidas doidas dele, não e principalmente em relação ao Brasil, não vai prejudicar só o Brasil, vai ficar um pouco difícil, mas entenda uma coisa, todo o café tomado nos Estados Unidos, é 100% o café que vai do Brasil, e lá o café é caro. E outras coisas que eles consomem, carne, os McDonald's o McDonald's, vai ficar bem mais caro o sanduíche, porque a carne vai do Brasil. Então, como é que vai fazer? Ele taxa os produtos brasileiros em 50%, vai prejudicar só o Brasil? Não, o Brasil tem mercados, abre, entendeu? Um leque de mercados. Os Estados Unidos, nós chamamos de Estados Unidos, mas quando a gente fala o povo americano, a gente não tem que falar o americano, não. Todos nós somos americanos, eles são estadunidenses, que eles são dos Estados Unidos da América, enfim. Mas esse povo todo vai sofrer, já está começando, eles estão começando a entender a merda que a lagosta está fazendo, e estão revoltados, todo mundo revoltado, o mundo todo. Os Estados Unidos é o terceiro parceiro comercial do Brasil. O primeiro é a China, o segundo a União Europeia, e depois vem eles, entendeu? Eu acho que o que é exportado do Brasil para os Estados Unidos deve dar aí uns 15%, e olha lá, não é essa coisa toda, 10%, 15%. Então, assim, ele está rotando o quê? Ele pegou um caso dele, um caso particular dele, ele foi na onda, o Edu Bananinha está lá, há quase um ano que o cara está lá, ele está lá tentando, lambendo as botas do cara, puxando o saco, pagando jantares de $10 mil, entendeu? Onde ele vai, para onde tem esses jantares pagos, beneficentes, entre aspas, então ele vai ali para ver se vê o cara. Ele acabou conseguindo que o cara fizesse alguma merda, porque ele pensou, estou na merda, não vou ficar na merda sozinho. Chamou o cara. Ontem à noite, aliás, o neto do ditador lá, o Paulo Figueiredo, o estelionatário que correu para lá fugindo da polícia, porque ele estava enganando as pessoas aqui no Brasil, roubando de todo mundo, foi para lá, conseguiu uma cidadania e está lá, beleza. Só que é o seguinte, ele deixou bem claro, ele acabou de ferrar o Bananinha, porque ele disse que as únicas pessoas capazes de ajudar para que o Trump ferre cada vez mais no Brasil, são ele e o Edu Bananinha. Então, assim, eles estão deixando bem claro a merda que estão fazendo, mas não tem outra alternativa, isso já veio à tona, não tem escapatória, cada entrevista, cada vídeo que esses caras gravam, eles se afundam mais. O boneco do posto, o Bozo Mor, entendeu? O bandido mor da nação, o genocida, ele fez aí, ele mandou umas notas nas redes sociais dele aí, agradecendo ao Trump, entendeu? O cara se arrastando, rastejando e falando que no Brasil o povo agora ou é do jeito deles ou nada, o Supremo, o presidente da República, as pessoas têm que baixar a cabeça por tranqueira, porque senão vai ficar pior. Então, quer dizer, ou é anistia ampla, geral e restrita, como ele falou, ou então o Brasil vai pagar caro. Não, quem vai pagar é ele está com medo de ir para a cadeia, ele já falou, se eu for preso eu vou morrer. Ninguém quer a morte dele, não. Eu quero a morte dele, a morte política. E a morte política dele já começou. Eu não desejo a morte física de ninguém, não. Eu desejo essa coja maldita, tanto ele como o filho dele, os filhos deles em geral, que todos só vivem da política, entendeu? Como os mequetrefes dos senadores que são bolsonaristas, os deputados, que se ferrem, que morram politicamente.
É o que vai acontecer, a morte política dessa corja. Eles vão ser colocados na lixeira da política do Brasil e eles estão com medo disso, porque sem eles estarem com algum mandato, o caminho deles é a cadeia. Então acabou, é isso que vai acontecer, é disso que eles têm medo, não é de outra coisa não. Só que os próprios empresários, Lula vai se reunir com um grupo de empresários, entendeu? E falar, vamos abrir, estudar uma maneira aqui de abrir novos parceiros, de buscar novos parceiros comerciais, e está tudo bem, os 10% que a gente exporta para os Estados Unidos, se realmente essa taxa vier, ele vier essas taxas mesmo, ele implantar essas taxas, impor essas taxas, vamos vender para outras pessoas. Tem aí a China, tem a Índia, tem a União Europeia, tem a Rússia, um monte de lugares, um monte de países que vão comprar do Brasil. Quando ele falou, o que o Tranqueira falou antes de ontem, que ele vive falando sobre os BRICS, o Putin já falou. Se ele começar com essa besteira dele de taxar o mundo todo, ele vai se ferrar, porque vão criar outra moeda e acabou, já tem aí, né, os BRICS. Agora, ainda não é uma moeda, mas eles vão criar uma nova moeda e acabou. O que ele tem medo é disso, e ele está afundando os Estados Unidos cada vez mais. Ele vai deixar os Estados Unidos pior do que o Bolso deixou o Brasil, que eles vêm a público falar que o Lula, os 90 bilhões de reais dos aposentados, eles estão fazendo propaganda política aí, chamando as pessoas para se filiarem ao PL, ao Partido dos Larápio, entendeu? O ano que vem, mas eles falam e colocando aí tudo no colo do Lula, não tem nada a ver. As investigações começaram em 2024 a pedido do governo do Brasil, a pedido do Lula, começou a ser investigado. Quem buscou as investigações contra os aposentados, do roubo contra os aposentados e pensionistas, foi o governo do presidente Lula. Não tem nada a ver, a roubalheira começou lá em 2017. A ladruagem, a roubalheira, enganão, o estelionato roubando os aposentados e pensionistas do Brasil, começou em 2017. Em 2024 começou a ser investigado. No governo do Bolso ninguém falava nisso, porque ele era conivente. Todo mundo, inclusive o Onyx Toren, aquele Onyx, não sei das contas lá, que ele colocou no INSS, enfim, toda a corja dele está enrolada nisso e acabou. Não tem esse negócio, não. Agora, preste atenção em uma coisa, o Lula está tão preocupado que ele fez um vídeo hoje, entendeu, pela manhã, embaixo de um pé de jabuticaba, chamando o Trump para chupar jabuticaba. Ele está tranquilo, de tipo assim, olha, eu estou tão preocupado com você, que hoje pela manhã eu estou aqui embaixo do pé de jabuticaba, chupando jabuticaba. Agora, vão criticar porque o Lula estava lá chupando jabuticaba? Agora, podiam chamar a atenção, podiam parar para pensar naquela mulher que viu Jesus Cristo na goiabeira, né? A tal da Damares lá, que viu Jesus Cristo na goiabeira. Agora, ela não falou se Cristo estava comendo goiaba. Mas, então, assim, tudo que é em relação à esquerda, aos progressistas, a isso eles criam um campo de alarmes de que agora ferrou, agora não. Agora quem estão ferrados são eles. E cada vez que eles comentam, cada vídeo que eles põem nas redes sociais, cada comentário que eles põem nas redes sociais, eles se ferram, se afundam cada vez mais. Vamos esperar mais tarde o resultado de tudo aquilo que o Paulo Gonet está encaminhando hoje para o Supremo Tribunal. Vamos ver o resultado mais tarde. Mas é isso aí, pessoal. Vamos varrer essa corja, vamos matar essa corja toda, politicamente falando. A morte física de ninguém, não, ninguém quer que o Bozo morra, não. Eu quero que ele fique preso 30 anos para ele refletir lá na cadeia o que ele fez na pandemia. Que, no mínimo, a metade dos mortos da pandemia é na conta dele, genocida.